Pessoal, a gente vai falar aí sobre intervenção federal e estadual, certo? Semana 7, dia 6, primeira bateria de questões aí. Diante de descumprimento de princípios indicados na Constituição Estadual, poderá o TCE dar provimento à representação a fim de assegurar a observância de tais preceitos através da intervenção do Estado-membro no município. Quem vai dar aí o provimento vai ser o TCE? Resposta: não. Veja, quem vai dar o provimento será quem? O Tribunal de Justiça, ok? Olha o que diz aí o artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, exceto quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei ou a ordem ou de decisão judicial. Então, quem vai dar provimento, o Tribunal de Justiça der provimento, então não será TCE quem vai dar o provimento. Questão 2. Nos casos de requisição de intervenção federal, o presidente da República estará obrigado a editar o decreto de intervenção, não lhe cabendo, a despeito da sua condição de chefe do executivo, exercer juízo de conveniência ou oportunidade da providência requerida. Então é um caso de requisição de intervenção federal. O presidente da República não vai realmente caber a respeito da condição de chefe do executivo exercer juízo de conveniência ou oportunidade, ou seja, ele estará ele então obrigado a intervir, ok? Estará obrigado a intervir. Vamos ver? Existe então a intervenção provocada por requisição, perfeito? Vai ser aí o presidente da República obrigado a decretar a intervenção. Então são hipóteses de intervenção ou descumprimento de decisão de ordem judicial com a requisição feitas pelo STF, STJ ou TSE, com ação contra o Poder Judiciário, com requisição do STF e descumprimento de lei federal e com a requisição pelo STF. Então aqui STF, STF, STF e em alguns casos STJ e TSE que a gente vai ver aí. Ou seja, quando tiver uma requisição, o presidente é obrigado a decretar a intervenção. Então é exatamente o que está dizendo aí a questão, portanto está correta. Questão 3ª. De acordo com a vigente Constituição, cabe ao Superior Tribunal Militar requisitar a intervenção da União quando outra unidade federativa criar óbice ao cumprimento de decisão de qualquer órgão da Justiça Militar. O STM ele não é competente para isso. Veja, a decretação da intervenção federal dependerá então de quem? No caso aqui do artigo 34, 4. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes. Então, o exercício dos poderes, no caso aí Poder Judiciário, que está em tela. Então vai ocorrer o que? A solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido. Ponto. Ou, agora é o cerne, de requisição do STF, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então, falou em Poder Judiciário, vai ser o STF.
STF quem vai fazer a requisição, ok? Então não tem aí a requisição pelo STM, ok? Questão 4. Com o fundamento da indissolubilidade do Pacto Federativo, então isso aqui é o que veda a secessão, que veda o direito, eita ferro, tá aqui, secessão, o presidente da República poderá decretar intervenção federal em Estado-membro onde esteja em curso processo que visa a separação da unidade separação da Federação Brasileira. O que está dizendo aqui então? Se um Estado está querendo se dissolver, trazer então aí se separar do país, ele vai estar aí afrontando o Pacto Federativo, que veda o direito da secessão. Então o presidente da República poderá decretar intervenção federal nesse estado, ok? Ok, é isso que prevê aí. Olha só, a União não intervirá nos estados, essa é a regra, nem nos municípios. Aliás, no município nunca, ok? Nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional. Então aqui trata então de uma intervenção espontânea. Nós vimos aquela que é a de requisição, agora essa é a espontânea do presidente da República, ou seja, independe de autorização de outros órgãos da República, exigindo-se o que? Apenas um parecer opinativo dos Conselhos de Defesa da República. O controle político é feito posteriormente pelo Congresso Nacional, que analisará o decreto de intervenção dentro de 24 horas. Então, essa é a ideia aqui. O Estado membro está tentando se separar do Brasil, vai ter uma intervenção federal para manter a integridade nacional. Essa intervenção é chamada pela doutrina de intervenção espontânea, ok? Então não vai depender de uma autorização de outros órgãos, como é o caso lá do STF, que várias vezes a gente viu aí, ok? Vai exigir, o que vai exigir então? Apenas um parecer opinativo de quem? Do Conselho de Defesa da República. E depois vai ter o controle a posteriori em 24 horas. Olha só. Artigo 36, o parágrafo 1º vai dizer que o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, e que, se couber, nomeará interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas, ok? Então vai ser essa situação aí. Olha a competência do Conselho de República e do Conselho de Defesa Nacional. Conselho da República vai pronunciar-se sobre a intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio. Então vai se pronunciar aí na intervenção federal. Compete então ao Conselho de Defesa Nacional também opinar sobre a decretação de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Então aí tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ok? Então, com o fundamento da indissolubilidade do Pacto Federativo, que tiver o direito de secessão, o presidente da República poderá decretar então intervenção federal em Estado-membro onde esteja em curso o processo que visa a separação da Federação Brasileira. Então a gente viu aí que sim, está correto. Questão 5. Para que o STF julgue uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então o STF está com uma ação direta de inconstitucionalidade
e ela vai ser interventiva. Então, quando, no caso de um Estado membro, violar princípio da autonomia municipal. Como que ele vai violar esse princípio? Com algum ato, ok? Então ele vai ter algum ato, perfeito? Então vou colocar aqui embaixo. Vai ter um ato. Esse ato ele vai violar, e esse ato obviamente é quem é do Estado membro, vai violar o que? Princípio da autonomia municipal. Ok? Então, tal ação, qual ação? Agora vai ter essa ação direta de inconstitucionalidade. Em cima de quem? Deste ato aqui. Então vai ter aqui o STF vai fazer o que? Vai julgar essa ação direta de inconstitucionalidade. Mas para que isso ocorra, tal ação deverá ser precedida. O que deve acontecer antes? Deve acontecer então o que? Representação oferecida pelo presidente da República? Não. Vai ter o que? Representação pelo Procurador-Geral da República. Ok? Então, é essa a situação. Encaminha para o STF. Perfeito? E depois disso vai acontecer o quê? Vai ocorrer a requisição ao presidente da República. Então a gente viu que está errado aí. Então veja a lógica aqui. A União intervirá nos estados para assegurar a observância dos princípios constitucionais, chamados princípios constitucionais sensíveis. Entre eles nós temos o que? A autonomia municipal, que é o caso em tela. A decretação da intervenção vai depender do que? Vai depender do de provimento. Então vai ter que ter o provimento por quem? Pelo STF. De representação pelo PGR, nas hipóteses aí do 34.7, que é os princípios sensíveis aqui em cima, ok? E no caso de recusa à execução a execução da lei federal, ok? Mas a gente está vendo no primeiro caso aí. Nos casos então do 34.7, que é os princípios sensíveis, vai ser o que? Dispensada a apreciação do Congresso Nacional nesse caso aqui. Então não é igual o da intervenção espontânea. Nessa requisitada, dispensa a apreciação pelo Congresso Nacional. E o decreto, certo? O decreto presidencial aí, então vai limitar-se a suspender
a execução do ato impugnado. O ato impugnado de quem? Do Estado-membro que está tentando contra a autonomia municipal, ou seja, contra princípios constitucionais sensíveis. Se essa medida bastar para o estabelecimento da normalidade, senão vai dar porrada aí no Estado-membro aí, ok? Então o que estava escrito aqui de errado? Será precedida de representação oferecida pelo PGR. Questão 6ª. No caso de representação com vistas à intervenção estadual em município para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, o provimento do pedido pelo TJ não pode consistir na suspensão da execução do ato normativo impugnado, mesmo que essa medida baste para o reestabelecimento da normalidade. O que está errado é isso. O provimento do pedido do Tribunal de Justiça pode consistir na suspensão da execução do ato normativo. Veja, o Estado, trazendo a exceção, intervirá quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual. Ponto. É isso que nós estamos falando. Artigo 36, parágrafo 3º vai dizer: dispensada a apreciação por quem? Pela Assembleia Legislativa, estamos falando do Estado. Agora, o decreto, que é o caso em questão, limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade. Então, aqui o provimento do pedido do Tribunal de Justiça, então, vai consistir na suspensão da execução do ato normativo impugnado por meio do decreto estadual. Então a questão está incorreta. 7. Decretada a intervenção estadual em município localizado em seu território em virtude do não pagamento imotivado da dívida fundada, que é aquela superior a 1 ano, da não prestação de contas devida a não, acho que aqui é 2 anos, não aplicação do mínimo exigido na manutenção e do desenvolvimento de ensino e nas ações de serviço de saúde, ficará, agora é o cerne da questão, ficará o Tribunal de Contas respectivo impossibilitado. Então, quando for decretada uma intervenção estadual em município, o Tribunal de Contas ficará impossibilitado de apreciar estas questões nos processos de sua competência, enquanto perdurar a execução da medida, salvo se o decreto de intervenção estabelecer o contrário. Então, ficará o Tribunal de Contas impossibilitado? Não ficará impossibilitado. E não tem essa ressalva aqui, ok? Então a questão está incorreta. Olha aqui, diz aqui o STF. A tomada de contas de prefeito municipal, objeto principal do controle externo. Então, tomada de contas, objeto principal do controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas, ao Tribunal de Contas aqui, órgão que cumpre a emitir parecer prévio, no qual serão apontados no parecer prévio serão apontadas eventuais irregularidades encontradas e indicadas as providências de ordem corretiva
corretivas consideradas aplicáveis ao caso pela referida Casa Legislativa, entre as quais a intervenção. Então, vai sim, o tribunal vai estar possibilitado apreciar as questões aí nos processos aí, enquanto ocorrer aí a intervenção. Inclusive ele vai emitir o parecer prévio a respeito, ok? Oitava, a União tem competência para intervir nos estados e no Distrito Federal, mas em nenhuma hipótese poderá intervir em municípios localizados nos estados membros. Correto. Ele só pode intervir aonde? Nos municípios de território federal. Então, olha, o Estado não intervirá em seus municípios, exceto quando a União nos municípios localizados em território federal. Então, não cabe à União a intervir nos municípios, aqui não pode, ok? Então, a questão está certa. Nona, no federalismo pátrio brasileiro, é admitida a decretação da intervenção federal fundada em grave perturbação da ordem pública. Em caso de ameaça de interrupção da ordem no âmbito do Estado membro, não se exigindo para tal fim que o transtorno da vida social seja efetivamente instalado e duradouro. Então, para ter uma intervenção, a intervenção é a excepcionalidade da excepcionalidade. Então, precisa ter o pressuposto aí de transtorno da vida social, e que seja aí efetivamente instalada e ainda que seja duradoura, ok? Então, está errado. Então, não é qualquer perturbação da ordem, segundo Gilmar Mendes, que enseja intervenção federal nos Estados-membros, mas apenas as situações em que a desordem assuma um feito inusual e intenso. Então, não há necessidade de que se instale um quadro de guerra civil, mas é bastante, ou seja, é suficiente que um quadro de transtorno da vida social violento e de proporções dilatadas se instale duradouramente. Então, preciso ter isso. E que o Estado membro não queira ou não consiga enfrentá-lo de forma eficaz, para que se tenha aí o pressuposto da intervenção. Caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, voltando aqui à questão, não se exigindo para tal fim transtorno da vida social, exige-se, ok? Não é qualquer situação que vai ter uma intervenção federal. Então, a questão está incorreta por causa disso. Questão 10ª e última da bateria. A promoção de ação de inconstitucionalidade e a representação ao STF para fins de intervenção da União em um Estado da Federação constituem funções institucionais do Ministério Público. Então, promoção da ação vai promover, vai mandar para o STF. Então, promoção da ação de inconstitucionalidade, mas quem? A representação ao STF. É competência do MP? Sim, competência do MP. Artigo 129 vai falar que são funções institucionais do Ministério Público promover a ação direta de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nessa Constituição. Então está
correta, e assim a gente termina a primeira bateria. Um abraço.